5 passos para se enfrentar a depressão e os transtornos emocionais. Bom, eu sou o Diego e qual autoridade que eu tenho para falar sobre esse tema? A autoridade que eu tenho é a autoridade de quem já passou e, de certa maneira, ainda passa, ainda enfrenta certos transtornos emocionais. É com essa autoridade que eu quero falar com vocês. O primeiro passo é a oração. Por quê? Quando você começa a ter esses transtornos, até você começar um tratamento, até você procurar ajuda, demora um certo tempo. E nesse período, a oração é essencial. Por quê? Até o remédio começar a fazer efeito, às vezes você vai ter alguma recaída, alguma coisa, você precisa se apegar com a oração. Não desanimar e se apegar com a oração, até porque há certos pensamentos que algumas pessoas disseminam pelo meio aí, que se você não tiver em oração, esses pensamentos vão te fazer mal. Às vezes a pessoa pensa que aquilo é um castigo de Deus, às vezes pensa que é o demônio que está fazendo ela passar por aquilo. Se você permanecer firme com a oração, esses pensamentos não vão ter tanto peso para você. Por quê? No meio de tudo que você atravessar, na depressão, na ansiedade, no pânico, se você reza, você sente a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela vai trazer tanta força para você enfrentar na sua luta aí, ela vai te dar tanta coragem no meio de tanto desânimo que você mal pode imaginar. Ainda que às vezes na depressão, por exemplo, tem gente que sofre da depressão com desânimo, sente muito desanimado. Pega o terço, segura o terço. Às vezes, se você perde o sono à noite, se você tem dificuldade para dormir, reza, vai rezando o terço. Meu problema sempre foi a ansiedade. E muitas noites eu dormi segurando e rezando o terço. Por quê? Eu já tinha às vezes tomado remédio, o remédio não tinha feito efeito ainda, e naquele momento eu tinha a fé. A fé como uma âncora que nos segura, que nos ajuda a continuar caminhando, a continuar seguindo em frente. O importante é se manter em oração, não deixe de rezar pela sua situação emocional. Segundo ponto é procurar um médico. Por quê? Há pessoas que têm um certo receio. Mas lá em Eclesiástico, se eu não me engano, capítulo 37, vai falar: Deus criou o médico e o remédio. Tem gente que fala assim: eu vou rezar e Deus vai curar. Vai curar. Mas às vezes Deus vai curar pelo remédio, pelo médico. Até porque nós precisamos ter uma coisa em mente. A depressão é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Não é um problema de fé. Tem pessoas que são homens de fé, têm vida de oração, e às vezes passam pela depressão. Por quê? É um problema hormonal, é um problema mais sério do que a gente imagina, mas é uma doença e precisa do médico. Não é defeito nem vergonha nenhuma você procurar um médico para se tratar. E às vezes tem outros casos, né? Porque no teu caso a tireoide fez. Exatamente. No meio do caminho a Liz me lembrou aqui, né? Eu descobri uma tireoide que estava causando. A tireoide era o gatilho que estava acionando em minha ansiedade. Então existe essa necessidade de você. Por isso que o médico é tão importante. E às vezes tem problema até mulher. Mulher tem muito problema hormonal, problema de, como é que chama aquela? Menopausa. Durante a menopausa às vezes dá uma zangada ali. Então procura o médico, isso é essencial. Terceiro ponto, muito importante, procurar uma terapia. Por quê? Quem vive com ansiedade, com depressão, ela começa a pensar só bobeira, não pensa nada que presta. E parece que a pessoa vive num mundo paralelo, que às vezes, eu já estudei um caso que a pessoa, ela pensava aquilo que mais perturbava a mente dela e ela pensava nela fazendo. Tem um caso de mãe que pensava que, olha pra você ver que coisa de doido, ela pensava que ela ia colocar o filho dentro de uma caixa de sapato. Isso é uma coisa que atormentava ela, que ela jamais faria, porque ela queria cuidar daquele filho. Mas aquele pensamento vinha, e como ela não tá legal, aquele pensamento tinha um peso danado, e ela às vezes não conseguia enfrentar esse pensamento. Então nós precisamos de um terapeuta, de um psicólogo. Se tiver um psicólogo que tenha fé católica, excelente. Se não tiver, que seja uma pessoa que respeite. Eu mesmo fiz um tratamento com um psicólogo que não era católico, mas que sempre respeitou a minha fé. E eu nunca tive problema. E se você está firme na tua fé também, você não tem o que temer. E tanto na procura de um médico quanto na procura de um psicólogo, a fé pode te ajudar. Por quê? Você está procurando um médico? Reza. Fala: Jesus, me dá um médico. Abençoa que eu encontre o médico certo. Aí você vai tomar remédio. Jesus, dá a graça desse remédio fazer eficácia. Você vai na terapia. Senhor, que eu possa fazer uma boa terapia. A fé vai te acompanhar durante todo esse processo.
Quarto ponto, que a Lígia deu dica aqui, deu uma ideia, que é contemplar o belo. Você começar a tirar um tempo para olhar a natureza, para olhar flor. E é um exercício isso. Isso é um exercício, porque a gente não tem costume. Às vezes a gente fica vivendo a nossa vida ali fechado, e esse fechamento ajuda a desencadear a depressão e a piorar o quadro de depressão. Então é preciso você sair desse fechamento e contemplar o belo. Acordou, abre a janela. Acordou, abre a janela. O sol é comprovadamente científico. Fonte de energia boa e faz a gente despertar de pensamentos ruins e tal. Toma sol, sai, né? Vai. Por mais difícil que for, abre a janela, joga as cobertas para cima e sai. Tenta fazer uma caminhada, fazer um exercício e nisso tudo vai contemplando os pequenos detalhes da vida, que isso vai te fazendo ficar mais grato. Um passarinho que canta, um pôr do sol, o nascer do sol, as estrelas. Às vezes a gente não tem costume de fazer isso e isso, gente, cura. Isso traz cura, isso traz libertação pra gente. Então, contemple o belo. Isso é um exercício que um psicólogo passou. Quando você não estava bem, você ficava lá contemplando minhas plantinhas. Quando eu tava... Isso foi quando eu tive Covid. Aí quando eu tive Covid, desencadeou a ansiedade. A Alice tinha umas plantinhas lá, eu passava horas ali contemplando as plantinhas dela. E me ajudou. Preciso ir lá contemplar as plantinhas quando estou bem também. Vamos pro quinto ponto. Bom, quinto ponto, gente, é ter esperança e ter paciência. Essas duas coisas. Ter esperança que Deus está contigo e que você vai passar aquela dificuldade. E ter paciência, porque às vezes, o começo principalmente de um tratamento, ele tem picos ali. Sobe e desce. Às vezes um dia você está bem, no outro dia você dá uma recaída, mas é preciso permanecer fiel, tendo esperança e tendo paciência. Que aos poucos você vai melhorando. Não deixe de usar o remédio, não deixe a terapia. Tem umas pessoas, com todo respeito, tem uns jumento que tá ruim, aí toma remédio. Aí melhora, ele para. Não. Sabe qual é a hora de parar com o remédio? É a hora que o teu médico falar. Para com o remédio. E outra coisa, quando você começou a tomar remédio, o remédio era forte, você começou a ter mal-estar, né? Exatamente. Passou ali uma semana, 15 Às vezes dias, no começo, né? Tem um período de adaptação com os remédios, você vai ter que passar esse período de adaptação. E você passou, foi fiel, Fui e o remédio fiel. Foi ótimo. Fui fiel porque, tipo assim, era tão ruim a sensação que eu tinha das crises de ansiedade, que a sensação do remédio fazer mal até ficava em segundo plano. Mas tem gente que desiste. E tem gente que desiste por causa da sensação. Tem gente que fala assim, Mas não é todos também. Não é todos também. Mas muitas pessoas desistem. Principalmente falam assim, eu tomei um remédio e dormi. Gente, a primeira coisa para você recuperar a tua saúde psíquica é você ter um sono legal. Então, às vezes, você vai ter que dormir, tirar um dia para tirar um cochilo durante o dia. Às vezes, isso vai fazer parte do tratamento. Hoje, graças a Deus, existe remédio moderno que pessoas assim que têm profissão caminhoneiro, piloto de avião, usam aqueles remédios e continuam tendo a vida normal. Você mesmo não te dá sono. Não me dá sono, nunca tive problema com sono e remédio. Mas assim, quando nas crises que você entra com uma dose maior, às vezes eu sentia e dormia mais. E esse sono é bom para repor as energia, para fazer a tua cabeça voltar a funcionar direito. O importante é não desistir, seguir a voz do médico e ter esperança sem desistir. Sem desistir, porque depressão não é falta de fé. Depressão, mais uma vez, nós falamos, depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença. Vai existir altos e baixos, mas tem cura. Inúmeras pessoas foram curadas. Outra coisa que eu acho interessante, inúmeras pessoas usam remédio, fazem tratamento, você nem imagina. A gente tem às vezes esse receio, você não imagina o tanto de gente que faz uso de terapia e desse tipo de coisa. Gente, às vezes que aparentemente tem uma vida assim resolvida e tal, faz uso, gente. Isso é normal, todo mundo está sujeito. Você não é menor e nem menos do que ninguém por fazer uso do remédio e por ter esses transtornos. Mas, o que quer falar ali? Pode falar. Mas eu falo, paciência. Paciência. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, como você falou, que a pessoa desiste do tratamento. Mas eu vou tomar remédio o resto da vida. Ué, e daí? Se for pra ficar bem o resto da vida? Se for pra estar bem, cara, não tem problema. E assim, dentro do tratamento, existe pessoa que vai ter que tomar o resto da vida. Existe pessoas que vai tomar durante um tempo e parar. Mas esse tratamento deve ser seguido sempre por um médico. Nada desse negócio de, eu tô bem, vou me livrar desse. Tem gente que vê o remédio igual um inimigo. O remédio não é teu inimigo, ele é teu amigo, ele tá ali para te ajudar. Desde receitado por um médico. Exatamente. E tem calma, tem paciência.
Se eu pudesse, eu tinha que ficar falando uns 50 minutos para as pessoas ter paciência, porque eu vejo muita falta de paciência. Às vezes a pessoa toma remédio 2 dias, quer que resolve. E o remédio demora 14 dias para começar a fazer efeito. Então tenha paciência. A depressão não é o fim, mas ela pode ser o começo de uma vida até com mais qualidade do que você tinha antes. Basta você ter fé, se unir a Deus e ser fiel nos tratamentos, e ser fiel no médico, ser fiel no terapeuta. Você vai ver. Se você enfrenta a depressão, conhece alguém que enfrenta, envie esse vídeo para ele e sempre ajude as pessoas que estão com esse transtorno e não desmereça o transtorno que o outro sente. Às vezes você nunca teve e aí você acha que aquilo é uma bobeira, só que não é bobeira. Pode ter certeza. Aqui estou eu que passei por isso. Na família dali tem várias pessoas. Eu conheço gente, professor que já passou por isso. Eu conheço gente bem-sucedida que faz tratamento, gente rica que faz tratamento. Então, todo mundo está sujeito. Não desmereça a dor do outro. Fala pra gente nos comentários se você já passou por isso, o que você tem passado. Se precisar conversar com a gente também, né? Exatamente. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, deixa aqui nos comentários, a gente conversa aqui nos comentários. De repente, a gente pode começar a conversa aqui, eu te passo o WhatsApp do teu amigo católico e a gente vai conversando. A gente está aqui para te ajudar e para ser seu amigo católico. Tá joia? Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva. E vamos em frente. Ajude a levar mais pessoas para junto de Deus. Amém. Tchau, gente. Tchau.